Sejam muito bem-vindos, pessoal, muito bem-vindos a mais uma live. Vai ser uma live sobre gastrites e refluxo. Vamos falar sobre as principais queixas, sobre a gastrite, o que causa, sintomas, o tratamento da gastrite convencional, o tratamento holístico se deve chamar, as complicações da gastrite e depois refluxo, o que é, porque acontece e alguns sintomas e dicas para o refluxo. Então, vamos lá, pessoal, quem quiser saber sobre gastrites e refluxo, venha daí, entre, não saia e partilhe isto com quem precisa de tratar gastrites e refluxo e outros problemas estomacais. Acompanhem aqui, vai ser muita informação. Então vamos lá. Gastrite e refluxo. As queixas são refluxo, gastrite e refluxo, azia, queimação, dor abdominal, digestão lenta e flatulência. Isto é o que leva de problemas, principalmente problemas estomacais. Isto é o que mais há queixas de problemas estomacais. Vamos lá. Então, o que leva principalmente a refluxo? Pode ser o refluxo, o que leva a azia, queimação, dor abdominal, digestão lenta de proteínas. O que leva a isto é principalmente a hipocloridria. É principalmente a falta de ácido. Isto em pessoas que usam remédios, por exemplo, inibidores da bomba de prótons, como omeprazol, como esomeprazol, como pantoprazol. Idosos também podem ter hipocloridria, porque com a idade vai havendo diminuição da produção de ácido estomacal. Depois, as pessoas estressadas também produzem menos ácido, podem produzir menos 20% de ácido só por causa deste stress. Então, pessoal, muito estressado e ansioso, e se tens má digestão, já sabes, temos de trabalhar muito bem esta digestão, esta ansiedade e stress, porque vai piorar a digestão, vai piorar a produção de ácido. Depois, que aumenta esta digestão lenta e também estas queixas gástricas, por isso muito cuidado com esta ansiedade e depressão. Para quem não sabe, o que é gastrite? Gastrite é a inflamação do revestimento da parede estomacal, quer dizer que é quando essa parede estomacal está inflamada. E há a inflamação aguda, que é a inflamação súbita, e a inflamação crónica, que é uma inflamação de longo prazo. E há as duas coisas que temos de tratar. Pode ser tratado de maneira mais ou menos igual, mas tem que haver essa diferenciação. Causa esta gastrite. Pessoal, gastrite. Escrevam aqui quanta gente tem gastrite. E estão-me a perguntar, gastrite, a crónica tem cura? Tem cura. É preciso retirar o que está a levar a essa inflamação crónica. Depois de retirarmos e repararmos a mucosa, quando nós repararmos aqui a nossa mucosa gástrica, então o ácido que aqui está dentro já não vai influenciar tanto e a danificar a mucosa. Então temos que, atenção, repor o ácido aqui e assim o ácido já não danifica aqui estas células estomacais. Eu tenho isto aqui para vos mostrar, para vos ir ajudando, porque isto aqui, o nosso estômago, é uma coisa assim. Estão a ver? Vem daqui, tal, entra aqui na cárdia, no esfíncter da cárdia, aqui o nosso estômagozinho, onde há a digestão, depois vem aqui no nosso piloro e depois começa aqui no duodeno e lá vai ele. Mas isto aqui é o que nós temos de tratar para que a nossa digestão e também o nosso intestino fique bom. Por isso aqui estômago, isto aqui é para tratar muito bem, pessoal. Eu aqui ajudo-vos a tratar o estômago, por isso venham daqui que há muita informação para vos passar para tratarem do estômago tão bem quanto eu. Continuando, pessoal. Então, o que causa esta gastrite? O que causa a gastrite é uma fraqueza no revestimento do estômago. E neste caso, o ácido, como a mucosa, vamos pegar daqui, como a mucosa no estômago, ela está fininha, então o ácido que anda por aqui, ele vai danificar as células. E isso causa a gastrite e causa a dor. Outra coisa que pode levar a gastrite, a infecção bacteriana, principalmente por H. pylori, que já falaram aqui, e eu vou dar alguns
alguns exemplos de suplementos que podem ajudar, suplementos e alimentação, que podem ajudar aqui na H. pylori, porque nem sempre os antibióticos é o melhor processo para eliminar a H. pylori, pode nem ser preciso eliminar, porque ela faz parte do estômago. Então temos de ter atenção a isso. Nesta H. pylori, que já falámos um bocadinho, mas vamos falar do tratamento, partes do tratamento, ou como melhorar o tratamento, mais para a frente. O que causa gastrite? Excesso de álcool, anti-inflamatórios, porque os anti-inflamatórios diminuem a proteção da mucosa no estômago, então os anti-inflamatórios diminuem a proteção e assim causam gastrite. Depois temos a cocaína, também faz, tabaco, a idade, porque a idade também diminui a produção do muco que protege o estômago. Então a idade, minha gente, temos de ter atenção, é o que é. Podemos usar suplementos para ajudar, claro que sim, mas com a idade tudo piora. E nós só temos que suplementar para ir mantendo a mesma qualidade de vida. É assim que funciona, nada a fazer. Se já sabemos o que temos que fazer, então é fazer. Pelo menos para manter o que tínhamos antes. Depois, carência de zinco, porque o zinco leva a uma falta, a uma menor produção de ácido. Complexo B, porque o complexo B é fundamental para o organismo todo. Todas as células usam as vitaminas do complexo B. Como são 8 vitaminas, então elas vão ser usadas obrigatoriamente. Continuando, vitamina A, que é fundamental para a reparação da mucosa. Por isso, quando se fala, pode-se falar de aloe vera, zinco carnosina, como vou falar mais à frente, mas a reposição de vitaminas e minerais é importantíssimo, porque o corpo usa estas vitaminas e minerais para tudo, para a reparação da mucosa. Sem isso, o próprio corpo não consegue ir reparando. Então, isto aqui é crucial, é fundamental para que consigamos melhorar as gastrites. Quais os sintomas da gastrite? Sintomas da gastrite, temos náuseas, temos vômitos, sensação de plenitude, é aquela sensação em que o estômago está cheio, parece que não comemos mais nada, parece que está ali não dá mais. Isto também é um sintoma de gastrite. Depois, indigestão, que é isso, essa sensação de plenitude e indigestão, parece que está ali tudo atafolhado dentro, parece que nada funciona, está ali tudo, ficas a arrotar. Isto é tudo sintomas de uma gastrite. Depois, dor após comer, pode acontecer, não é toda a gente, mas pode acontecer. Depois, se tiveres gastrite, também te podes sentir mal com alimentos picantes e também ácidos. E até passar mal com o café. Há muita gente que passa mal com o café. O tratamento da gastrite convencional, depois vou falar do tratamento holístico, que é o que vocês querem saber. Do tratamento convencional é retirar anti-inflamatórios, se tiveres a usar anti-inflamatórios durante muito tempo. Depois, aquele uso de antibióticos, 10 antibióticos ou 12 antibióticos diários durante 10 a 14 dias. Isto é o mais comum, só que isso vai provocar uma bruta disbiose intestinal, minha gente, que até dói. Até dói. Grande parte das pessoas vai ter problemas intestinais. Há uma ou outra que não vai sentir tanto, mas a grande parte vai ter uma bruta desbiose que depois temos que tratar essa desbiose. Mas é para isso que eu aqui estou. Mas eu não gostava que isso acontecesse e para isso não acontecer, vocês têm que se inscrever aqui no evento Estômago Saudável. É assim que funciona. Depois, também é usado para tratar gastrites na medicina convencional, é inibidores da bomba de prótons, que é, tens gastrite, não vamos tratar a gastrite. O que é que vamos fazer? Vamos diminuir a produção de ácido com bloqueadores de ácido e assim esse ácido não danificar o estômago, a parede estomacal. Só que, como eu disse, minha gente, nesse caso não foi reposta. Então, só diminui a acidez, mas não repõe o muco na parede. E isso é que é o grande problema na medicina convencional. Depois, o tratamento holístico da gastrite. Primeiro, probióticos. Probióticos podem ajudar aqui no tratamento da gastrite se a gastrite for por H. pylori. Probióticos podem inibir o crescimento da H. pylori. Então, porque competem com o nicho, pode ser usado aqui no tratamento da H. pylori. Se é só probióticos, não, mas ajuda. E vamos usar o resto. E o resto, o que é? A vitamina A para reparar a mucosa desta gastrite, porque estamos a falar em gastrites, o H. pylori é algo que pode levar às gastrites. Este zinco carnosina
inibe a proliferação desta H. pylori. Então já falámos, para a H. pylori, falámos de probióticos, porque os probióticos competem com a H. pylori no nicho e assim inibem o crescimento desta H. pylori, e estamos a falar do zinco carnosina, porque impede a proliferação da H. pylori. Então, já 2 suplementos que ajudam aqui contra a H. pylori e assim melhorar esta gastrite. Depois, gengibre. O gengibre, tanto o chá como mascar gengibre, vai ajudar, ou o gengibre em pó com um shot, vai ajudar aqui na H. pylori, porque o gengibre também ele combate esta H. pylori. Depois, morangos. Isto eu falo muito no evento Estômago Saudável e na minha formação Estômago Saudável. Morangos e brássicas também ajudam na cicatrização gástrica e no combate à H. pylori, mas principalmente aqui nesta cicatrização. E depois só as brássicas. As brássicas são muito boas para combater a H. pylori. E porquê? Porque as brássicas elas têm sulforafanos. É um fitoquímico destas brássicas. E este sulforafano já foi estudado que ela tenha uma ação anti-H. pylori. Então, o que é que são as brássicas? E vocês perguntam, eu estava aqui a falar, mas nem me lembrei se vocês sabiam que são brássicas ou não. O que é que são brássicas? Brócolos, couve-flor, repolho, couve, nabo, agrião, rúcula, rabanete, todos estes legumes e saladas também, como rúcula e agrião, têm sulforafano, bastante. Mas atenção, se cozerem demasiado estes legumes, como a couve, repolho, brócolos, vai perder muito este sulforafano. Então, sumos verdes com as folhas de brócolos, por exemplo, aquelas de lado, couve, repolho, isto vai ser mais interessante para combater diretamente aqui a H. pylori no estômago, juntamente com probióticos, juntamente com gengibre, juntamente com zinco, juntamente com a aloe vera, que a aloe vera também atua sobre a H. pylori. Depois, complicações da gastrite. Complicações da gastrite, uma delas, e a principal, com o tempo, desenvolver cancro gástrico. A água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Porque tanto dano na mucosa, que depois vai haver uma metaplasia, vai haver uma produção de células que não deviam ter crescido e assim causar cancro. Mas isto demora o seu tempo, demora. Mas pode acontecer. É um grande gatilho de cancro no estômago. Então, atenção a estas gastrites. Temos de tratar as gastrites. Falámos de gastrites e agora vamos falar de refluxo. Refluxo. O que é o refluxo? O refluxo é quando partes, neste caso substâncias, o ácido, o alimento, o que está no compartimento no estômago, passa pela cárdia, que é o nosso, aqui, este pilorozinho aqui é a cárdia, e quando o que está no estômago passa para o esófago. E como o que está dentro do estômago é mais ácido, e quando chega no esófago, como o esófago é mais alcalino e o estômago é mais ácido, então arde. E dá essa queimação, dá essa azia. É por causa desta diferença de pH que dá estes problemas no esófago. Porquê é que acontece? E isto é o que eu vou falar agora, o que eu comecei a falar no início e que não acabei. Mas digo, porque é que acontece aqui este refluxo? Porque é que este pyloro aqui, esta cárdia, devia fechar para não passar o que está aqui dentro para o esófago, mas não fecha e continua aberta. E isto tem uma razão muito simples. Isto acontece mais vezes, neste caso o refluxo, por causa da falta de ácido. Porquê? Não é ácido a mais, é ácido a menos. E porquê? Porque a falta de ácido aumenta, eu até escrevi aqui para não me enganar em nada, a falta de ácido aumenta a pressão gástrica que, por sua vez, induz ao relaxamento aqui da nossa cárdia. Então a falta de ácido faz aqui haver o relaxamento desta cárdia. Quando temos o relaxamento da cárdia, então isto não fecha e fica aberto, abre-se. E abrindo, passa o que está dentro do estômago para o esófago. Então, se a falta de ácido leva que o que está no estômago passe para o esófago, então o que temos de fazer é aumentar a acidez e não diminuir, como se faz com os inibidores da bomba de prótons. E isto é o grande problema. Usa-se inibidores da bomba de prótons para diminuir a acidez, quando o que deveríamos estar a fazer é aumentar a acidez, dar mais ácido.
para que esta cárdia fechasse. E depois andamos nisto. Por isso é que se dá. Por isso é que é crónico. Porque é que ninguém consegue tratar? Pois estão a fazer o inverso. Deviam aumentar a acidez e estão a diminuir a acidez. E isto é o grande problema da medicina convencional. Só trata o sintoma, que é a acidez, mas não sabe que esta acidez é por falta de ácido. Então vão diminuir a acidez para que quando haja o refluxo, a acidez do estômago seja igual, o pH do estômago seja igual ao pH do esófago. E assim, quando refluir, não causar azia, mas refluir na mesma. E piora a digestão. Isto é o grande problema da medicina convencional. O refluxo pode levar a cancro gástrico porque se nós temos um pH no estômago, eu gosto deste bonequinho, se nós temos o nosso pH no estômago, que é mais ácido, e se esse pH vai para o esófago, onde as células não estão habituadas a um pH mais ácido, estão habituadas a um pH por volta do 7, mais neutro, então, se constantemente haver refluxo, vai haver uma diferenciação dessas células, que elas vão ter que fazer, em vez de estarem habituadas ou trabalharem num pH de 7, vão ter que estar a trabalhar num pH de 3, de 4. E mudando a célula, pode levar a uma metaplasia, pode levar a um crescimento de células que não deviam lá estar e levar a um cancro gástrico. Então, principalmente por causa destas células que vão ter que haver uma transformação de um pH de 7, que é o do esófago, para um pH de 3, de 2, de 3, de 4 no estômago. Sintomas aqui do refluxo. Pode ser queimação no peito e azia, tosse crónica, aquelas pessoas estão sempre... Isto aqui pode ser da acidez do refluxo do estômago para o esófago. Até asma pode ser um sintoma. Até asma. Tosse crónica e asma. E também dificuldade para engolir. Também pode ser um dos sintomas de refluxo. Agora, dicas. Dicas para além de tudo o que falámos. Eu vou dar aqui mais umas dicas para melhorar aqui este refluxo. E como é que é? Toda a gente sabe que não se deve fumar. E o fumar piora o refluxo. Depois, perder o excesso de peso. Peso, gordura a mais, é um problema para tudo. E para o refluxo não vai ser diferente. Vai ser exatamente igual. Depois, comer refeições menores, com menor quantidade, mastigar melhor. Temos que comer menos. Naquelas pessoas que têm mais tendência a refluxo, então comer menos. Depois, não usar pastilhas elásticas. Não deitar depois de comer, porque se já temos uma cárdia que não fecha tão bem, se comermos muito, temos muita comida no estômago, nos deitarmos, a probabilidade de causar refluxo é muito maior. Depois, evitar alimentos alergénicos, principalmente glúten, lácteos, amendoim, soja, milho e por aí vai, dependendo de pessoa para pessoa, mas lácteos e glúten é dos piores para refluxo. Não falando de alimentos industrializados, gorduras hidrogenadas, açúcares, isso já sabe que faz mal. Depois, técnicas de relaxamento. Porque, como ouviram falar, como eu já disse atrás, o stress crónico e a ansiedade, isso piora a digestão. Pode diminuir em 20% a produção de ácido. E o que é que eu vos falei que era o refluxo? É a baixa produção de ácido. Então, relaxamento para não estás tão estressado para conseguires produzir mais 20% de ácido estomacal é algo que funciona e que vai ajudar. Depois, ter atenção ao café, porque há muita gente que tem problemas com o café. Mastigar, que é fundamental. Eu falo sempre das 32 vezes na mastigação. Evitar líquidos durante a refeição, porque se beberes vais diluir a acidez do estômago e diluindo a acidez do estômago vais piorar a digestão. Então, para refluxo, zero, caput. Bebida durante a refeição, nada, niente, rien. Jantar cedo, pelo menos 3, 4 horas antes de comer, para conseguir esvaziar o estômago, para que não haja a probabilidade de refluir para o esófago. E depois, o álcool. O álcool aqui já toda a gente sabe que ele é péssimo. E para o refluxo também não é diferente, como o peso
e o tabaco. Minha gente, muito obrigado por terem estado aqui. Estou aqui com vocês e para vocês. Sim, para enviar para consulta online, envie mensagem no direct. Envie mensagem direta. Muito obrigado, minha gente, e vamos nos vendo por aí. Vão vendo os meus stories, vão vendo os meus posts e qualquer coisa já sabem. Vão escrevendo aí nos comentários que a gente vai falando. Beijinhos e até à próxima.